Para falar mais sobre essas alternativas à alta do IOF, nosso entrevistado, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu já vou emendar a primeira pergunta. E eu questiono o senhor o seguinte: quais são as garantias que o governo pode ter no Congresso Nacional para que essas medidas efetivamente sejam aprovadas? A gente já acompanhou algumas reivindicações e críticas do setor produtivo em relação a essas primeiras informações que surgiram desde ontem, e amanhã o governo deve bater o martelo. Com o auge da sua experiência no Congresso Nacional, o que é possível esperar, deputado? Bom trabalho, muito obrigado. Muito obrigado, Tiago, todos os amigos da Jovem Pan News. O governo terá melhor caminho se o governo demonstrar vontade para cortar gastos. E até agora não fez isso. Toda essa questão, há números que vão de um lado, uma sopa de letrinhas, é importante não perdermos o fio da meada. Nós temos um equilíbrio fiscal. O que é, basicamente, o equilíbrio fiscal? Entre aquilo que arrecada o governo e o que gasta, ter uma conta que, no mínimo, zere. Não é o que está acontecendo. O governo tem déficits. E essa é uma das causas da retomada da inflação. Com isso, Tiago, eu quero dizer daquilo que é uma expressão não minha, uma sensação não exclusiva, particular, mas algo que está no manifesto que nós soltamos hoje, de um conjunto de frentes da FPA, da qual sou vice-presidente, da Frente do Cooperativismo que eu presido, muitas outras frentes ligadas ao setor produtivo, e que nós não topamos aquilo que particularmente vem sinalizado, que é um aumento do custo do financiamento. O setor agro, particularmente, foi especificando ao longo de um processo recente novos instrumentos. O Plano Safra, há 20 anos, era tudo que movia o agro. Hoje, o Plano Safra, que nós estamos aguardando, o Plano Safra que não foi anunciado, está atrasado, o Plano Safra corresponde a 28% a 30% daquilo que financia o agro. E aí você tem as letras de crédito do setor agro. O ano passado, mexeram em torno de 480 bilhões essas letras. É o próprio mercado que cria instrumentos, constitui, com isso o agricultor tem tido um apoio para poder fazer isso. O governo, quando diz que ia rever benefício tributário, nós apoiamos, mas agora está criando custos adicionais ao financiamento. E isso não terá guarida. Olha, pode escrever o que eu estou dizendo. Uma medida como essa não será aprovada pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque equilíbrio significa conter gastos. E o que o governo está fazendo para isso, hoje, não é significativo, não tem transmitido nenhuma convicção de que está disposto a cortar na própria carne. Sim. Uma frase final, Tiago, para poder ouvir a sua pergunta eventual aí. A arrecadação nesse começo do ano, como é que está se comportando? Está abaixo? A arrecadação diminuiu? Não. A cada mês, recorde, a arrecadação acima do previsto. E mesmo assim, desequilíbrio. Por quê? Porque o governo continua a gastar e a gastar muito. Deputado, quem faz a próxima pergunta? Dora Kramer. Dora. Bom, a sua posição está muito clara, né? Agora, também tem a posição do Hugo Mota, do presidente da Câmara, que naquela mesma ocasião em que ele diz que o Congresso não há garantias, não há compromisso da aprovação, ele diz que as medidas são paliativas. Ele aponta várias discordâncias, porque as tais das medidas estruturantes sugeridas não estão contempladas, né? Então, a impressão que eu tenho, gostaria que o senhor dissesse se é uma impressão correta ou não, é que houve um excesso, uma precipitação, um excesso de otimismo ao anunciar o estabelecimento, a afirmação de um acordo, porque não me parece que haja nenhum acordo por parte do Congresso. Você é uma das mais experientes analistas e é profunda naquilo que diz, Dora. Eu acho que você tem absoluta razão. O ministro anunciou alternativas diante do fracasso da proposta do IOF, que foi apresentada de uma forma totalmente descoordenada, não teve apoio, a medida ia ser
derrubada por um projeto de decreto legislativo. Correu atrás, apresentou alternativas. Sair dizendo que isso constituiu-se num apoio, num acordo com o Congresso, eu acho que está longe de ser realidade. A minha experiência indica que a maioria do Congresso não suporta aumento de carga tributária. E, repito, concorremos para o equilíbrio fiscal, mas só faremos gestos no sentido de buscar algum complemento de receita quando o governo demonstrar que está disposto a cortar na carne. A própria reforma administrativa. O governo não teve nenhuma iniciativa nesse sentido. O presidente Hugo Mota constituiu um grupo muito bem coordenado agora pelo deputado Pedro Paulo, um dos parlamentares mais capazes que temos expectativa, do mesmo jeito que fizemos a reforma tributária, o presidente Lira teve um protagonismo, anteriormente o presidente Rodrigo Maia teve na reforma da Previdência, contem com o Legislativo para reformas estruturantes. É isso que o presidente Hugo Mota quis dizer, assim eu compreendi. Agora que foi feito um acordo em torno de o Congresso avalizar aumento de arrecadação, acho que está longe de ser realidade. Deputado, pergunta de Nelson Kobayashi. Deputado Arnaldo, boa noite, é um prazer falar contigo. A minha pergunta é em relação à relação governo e agronegócio. O senhor é um dos principais representantes do agro no Congresso Nacional, tanto que tem a sua atuação na FPA. E a gente via o governo tentando se aproximar, a questão do Plano Safra, os números do Plano Safra pareciam ser apostas justamente para essa aproximação. Como é que essa iniciativa que mexe na letra de crédito do agro chegou para esse setor e como isso impacta ou não a relação entre o agronegócio brasileiro e o governo federal? Kobayashi, muito obrigado por sua pergunta, obrigado pelo destaque à questão do agro. Acho mesmo que o agro tem tido uma relevância na economia. Embora nós nos surpreendamos, as últimas feiras, por exemplo, a AgriShow em Ribeirão Preto, agora essa semana está começando a Farm Bahia, lá em Luiz Eduardo Magalhães, o agro tem surpreendido porque mesmo com essa taxa de juros tem contratado compra de equipamentos, uma expectativa de que o país pode se desenvolver. Nós continuamos tendo recordes de exportação, contribuindo para a balança de pagamentos, e eu saí aqui para conversar com vocês, um grande prazer. Ao lado estou com o Pedro Lupion, com a Tereza Cristina e algumas outras lideranças. Amanhã faremos um grande seminário sobre o Plano Safra. Nós vamos defender o agro. Estamos dispostos sempre a dialogar com o governo para manter o protagonismo do agro. A última experiência foi, nessas 2 semanas, enfrentar junto a gripe aviária. E nós nos solidarizamos, tomamos medidas, tem projetos prontos para serem votados, criando fundos de emergência, e assim sempre será. Agora, o agro topar naquilo que ele constituiu de iniciativa, LCAs, CRAS, FIAGROS, eu fui autor dessa proposta. Hoje nós temos 650 mil brasileiros e brasileiras que compraram cotas do FIAGROS, 90 FIAGROS, listrados em bolsas, criando alternativas que vão além do Plano Safra, e essas iniciativas serem taxadas, aumentando ainda mais o custo já elevado dos recursos. A FPA não aprovará medidas como essa. Perfeito. Conversamos com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela gentileza. Deputado, voltaremos sempre a nos falar. Um abraço. Boa noite, muito obrigado. Um abraço, Thiago. Deixa eu aproveitar e perguntar de novo para os nossos comentaristas. Não podia deixar de questioná-los sobre justamente essa discussão do IOF. Ontem, a reunião na casa do presidente da Câmara. E o jornal é um pouco mais curto hoje, né, Dora? Mas eu preciso ouvir vocês. Em um minutinho, você acha que o governo conseguiu contornar esse mal-estar com o Congresso ou não, Dora? Olha aqui, o que eu acho já estava contido na minha pergunta ao deputado Arnaldo Jardim, né? Acho que não, claro que não conseguiu, foi uma precipitação. A precipitação não, de repente o governo faz o papel dele, mas pode ter de recuar, porque anunciou um acordo que era uma posição unilateral. Estava ali ladeado pelos líderes, pelos presidentes da Câmara e do Senado, mas falta a posição do quê? Do colegiado. O colegiado é que manda, ou melhor, os colegiados, Câmara e Senado. E
Eu acho que essa posição do deputado Arnaldo Jardim, dizendo que há uma distância muito grande para se firmar um acordo, é a posição que vai refletir a definição majoritária do Congresso. E para você, Kobayashi, ficou uma emenda em tudo isso? Porque amanhã saberemos, porque o ministro da Fazenda vai apresentar e conversar com o presidente Lula. Sim, Thiago, a impressão que dá é que eles trataram o resultado de uma precipitação, foi o anúncio, com outra precipitação que foi esse anúncio de ontem, né? O anúncio do IOF, primeiro, uma precipitação, foi tratada com outra precipitação, esse acordo que não está bem amarrado assim, não está bem azeitado com os que votam no Congresso Nacional. E isso é fruto tudo de falta de planejamento, de falta de ter construído juntos, de ter amadurecido essa ideia com as pessoas mais importantes, no caso aí os representantes das frentes envolvidas e o Congresso Nacional, os próprios presidentes poderiam ser protagonistas na construção de uma solução para isso tudo e não foi bem o caso. Enfim, vamos acompanhar como é que isso vai se desenrolar, mas agora o governo criou um problema para solucionar.